A história começa com um garoto chamado Tyra, que acabou de se matricular num colégio novo. De pé na frente do prédio da escola, ele sente uma onda de expectativa e fica pensando na sua tão esperada fase no ensino médio. Para ele, o fundamental foi uma época monótona, sem graça nenhuma, sem emoções ou momentos marcantes. Ele espera que esse novo capítulo seja diferente, trazendo um senso de propósito e a chance de recomeçar do zero. Ao entrar, os olhos dele vão direto para um quadro com as carteiras atribuídas pregado na parede. Curioso, ele dá uma olhada para achar o nome dele e descobre que foi designado para sentar do lado de uma menina chamada Furi Yuko. Apesar de ser sempre tímido, ele se imagina conversando o tempo todo com ela. Mas ao entrar na sala e vê-la, fica logo nervoso na hora. Ela chama a atenção com o cabelo loiro, bagunçado e traços fortes, soltando uma aura intensa pra caramba. Reunindo coragem, ele se aproxima, cumprimenta ela e fala que vão sentar juntos. Só que ela só solta um olhar afiado e nada acolhedor, deixando ele super desconfortável e inseguro. Em silêncio, ele senta do lado dela tentando se recompor. Quando a aula começa, o professor pede que cada aluno se apresente. Chega a vez dela, e ela só diz o nome dela, furiosa, sem mais detalhes. O professor incentiva ela a falar mais, mas no final desiste e só dá uma bronca leve pela brevidade. Tyra fica observando, se sentindo ainda mais inquieto com a atitude reservada dela. Ela parece carregar um ar de mistério e dureza que o intimida pra valer. Aí chamam o nome dele e ele se apresenta nervoso, contando que curte ler e quer se dar bem com os colegas. Apesar de falar com confiança, ele sente o peso do olhar dela, como se estivesse sendo analisado. No final, nota que ela aplaude discretamente e se pergunta se talvez ela tenha um lado mais gente boa por trás da fachada durona, mas logo descarta a ideia lembrando da recepção fria dela. Conforme a aula rola, Tyra percebe que esqueceu o livro de matemática, o que o frustra pra cacete. Ele pensa em pedir ajuda para outro colega, mas de repente Fury chama ele dando um susto e pergunta direto se ele quer olhar o livro dela. Hesitante, ele tenta explicar a situação, mas ao notar o olhar penetrante dela, aceita dividir o livro. A professora Sancha observa a cena de perto e, apesar dos erros da Fury, está determinada a tratá-la como qualquer outro aluno, mesmo que isso signifique botar limites mais rígidos. Enquanto estudam juntos, as mãos de Tyra e Fury se encostam sem querer. Ele puxa a mão rapidinho e se desculpa todo envergonhado. Para surpresa dele, ela só afasta a mão e volta a ler com o rosto levemente corado. Pouco depois, a professora decide aplicar uma prova surpresa e manda os alunos separarem as carteiras. Ainda se recuperando do toque rápido com a Fury, Tyra obedece. Agradecendo, ele fala para ela por ter dividido o livro. Em resposta, ela comenta casualmente que esqueceu o livro da próxima aula e pergunta se ele trouxe o dele, pegando ele de surpresa. Nervoso, ele trava na hora, mas ela não parece ligar e comenta com desdém que a próxima aula é de japonês clássico, murmurando que provavelmente vai dormir no meio da lição. Isso surpreende ele. Ele se pergunta por que ela não sabe a matéria seguinte se já sabia que não tinha o livro. A aula começa. E, inesperadamente, Fury vira para ele e pergunta o significado da palavra sashiki. Tyra explica que significa sábio e se sente satisfeito por ajudar ela. Aí ela pergunta o significado de outra palavra no contexto. Ele explica que pode ter vários sentidos, tipo confiável ou insolente, dependendo de como usar. Ela pausa, intrigada com a ideia de que uma palavra só tenha tantas interpretações, e comenta que essa palavra também poderia descrever ele, dependendo de como alguém o vê. O comentário pega ele desprevenido. Ele não sabe se é elogio ou indireta ruim, e essa ambiguidade o deixa incomodado. A conversa continua, e ela boceja, dizendo que ainda tá com sono e perguntando se ele tem algum truque para se manter acordado. Ele fala que curte manter a mente ativa contando coisas. Enquanto ele fala, Fury fecha os olhos e começa a contar mentalmente coisas que a deixam feliz. Um gatinho, 2 gatinhos, um Tyra, 2 Tyras. De repente, ela acorda do devaneio com cara de puta e acusa ele de tentar zoar com ela. Num gesto inesperado, ela pega a gravata dele, deixando ele completamente paralisado de surpresa, sem palavras. No instante seguinte, solta e volta pro lugar dela, onde rapidinho cai no sono. Tyra observa ela, e logo nota que, dormindo, a Fúria acaba se encostando nele. Uma onda de pânico cresce dentro dele. A proximidade o deixa nervoso pra caralho, e ele não sabe se deve acordar ela ou deixar descansar. A cabeça dele entra em parafuso até que ela se mexe e acorda. Aí ele nota um arranhãozinho na perna dela e, preocupado, pergunta se ela tá machucada.
Ela responde com indiferença, dizendo que o ferimento rolou no dia anterior. Ele, vendo a reação tranquila dela, se pergunta se talvez ela tenha se metido em briga, julgando pelo jeito bruto. Na cabeça dela, as memórias do dia anterior voltam. O irmão caçula insistiu para ela brincar com ele e ela brincou que ele tinha que tomar cuidado para não se machucar. Quando ele começou a bater nela de brincadeira, ela tentou afastar, pedindo para parar. Mais tarde, chegando em casa e se jogando na cama, ela passou um tempo no celular procurando técnicas de romance, tentando entender como as pessoas mostram afeto. Ela achou que a maioria das coisas que encontrou eram embaraçosas demais para tentar, mas não resistiu e continuou rolando a tela. Em silêncio, esperava achar algo mais simples, algo que ela realmente considerasse testar nas interações dela. No dia seguinte, Taira chega cedo e cumprimenta ela animado com um bom dia. Ela olha para ele com uma expressão diferente e, em resposta, ele se desculpa sem saber direito o humor dela. Ele supõe que talvez ela tá brava com ele por algum motivo e se questiona se falou algo errado. Evita olhar nos olhos dela e se pergunta se um elogio melhoraria a parada ou só a faria parecer ainda mais intimidadora. Enquanto observa a reação dela, a Fury lembra de um conselho que leu no dia anterior, que um sorriso caloroso poderia fazer alguém se apaixonar. Ela se sente estranhamente satisfeita com a tentativa. Num dia quieto, ela volta para casa e é recebida pelos irmãos. Mal cruza a porta, abraça eles carinhosamente, perguntando como vão e se a mãe tá em casa. O irmão caçula, notando o bom humor dela, pergunta se rolou algo legal no dia. Ela sorri e responde que sim, foi um dia bom. Aí vai pra cozinha fazer panquecas para eles, sentindo o quentinho do lar e a satisfação dos pequenos esforços para se conectar. Enquanto isso, Taira tá em pânico, se perguntando se ela odeia ele. Alguns colegas mencionaram que ela matava muita aula no fundamental, e isso, um detalhe pequeno, desperta nele um alívio inesperado. Se ela continuar faltando, pelo menos ele relaxa um pouco, mas nos dias seguintes, a presença constante dela é imprevisível pra caralho. Ele fica intrigado com o comportamento errático, tentando entender se tem algum motivo por trás. O professor anuncia que precisam escolher representantes de turma e reforça que todo mundo tem que contribuir, incentivando os alunos a resolverem rápido. Taira, querendo fugir de qualquer papel chato, pensa que ficaria satisfeito com uma função que não exija muita interação. Quando o professor pede voluntários para o cargo de responsável pela biblioteca, ele levanta a mão, preferindo o trampo solitário à responsabilidade de representante de turma. Para surpresa dele, a Fury também levanta a mão. Putz, estou lascado. Pai, eu não sei o que eu vou fazer. O professor, notando o interesse ao mesmo tempo, pausa. Mas os dois imediatamente dizem que foi engano e retiram as candidaturas. O professor continua chamando para outros cargos, tipo responsável pela saúde da turma. E de novo, os dois levantam a mão só para desistir depois, cada um insistindo que foi erro. Esse padrão se repete com os comitês de disciplina e de rádio, com os dois se oferecendo sem querer toda vez, e depois se desculpando, com a paciência do professor se esgotando, ele finalmente manda parar e anuncia que os dois vão ser os responsáveis pela turma. Taira fica puto com a decisão, frustrado por pegar uma responsabilidade que queria evitar. Até tenta discutir com o professor, sugerindo que talvez a Fury não seja adequada para o cargo, mas o professor, vendo o comportamento indiferente dela, pergunta se ela realmente quer o papel. Confiante, ela responde que dá conta. O professor reafirma que vão dividir as responsabilidades e discretamente incentiva Taira, sugerindo que aproveite para assumir o cargo de forma responsável junto com ela. Sentindo uma onda de irritação com a ideia de mais responsabilidades, ele impulsivamente pede que a Fury assuma a liderança nas tarefas. Percebendo a dependência dele, ela aceita e garante que vai dar conta. Mas, ficando na frente da turma, ela vira para ele insegura sobre quais são exatamente as funções. Ele fica sem palavras por um momento, surpreso com a confiança que ela mostrou antes e a confusão aparente agora. Agora, depois da aula, voltam para os lugares, os dois meio perdidos. Aí a Fury pergunta pro Taira sobre um DVD, curiosa para saber do que se trata. Ele explica que é um documentário sobre animais e ri, admitindo que muita gente acha isso estranho. Para surpresa dele, ela mostra interesse genuíno em ver. Quando ela se aproxima para olhar o DVD de perto... Professora! Sim? O coreano tá de pinto duro. Só pensa nisso, hein? Taradão! Não me enche! Para de inventar! Excitado, é? Eu não tô excitado! Ah, então fica em pé pra gente ver. Dá pra esperar até chegar em casa pra pensar nessas coisas?
ele hesita e de repente diz que o disco não é dele para emprestar. Nervoso com a proximidade, gagueja que vai pedir permissão para o dono de verdade. Mas, lembrando da fascinação dela por animais, decide exagerar no conteúdo do DVD, esperando desanimar ela. Diz que o filme é sobre a ferocidade da natureza e até mostra cenas de coelhos sendo comidos. Imediatamente a expressão dela muda para decepção. Ela cala a boca, se retrai e sai da sala parecendo super desanimada. Mais tarde, no laboratório de ciências, ela começa a misturar produtos químicos. Parecendo distraída, um professor nota e alerta para não combinar certas substâncias. Enquanto isso, Taira reflete sobre o comportamento dela e percebe que talvez exagerou para dissuadir ela. Para se redimir, se aproxima com um DVD de uma coleção chamada Paulo Brificado. Olha a cara de vocês, estou brincando. Qual é, gente, é brincadeira, qual é? Coleção chamada 200 Animais Fofos. Menciona casualmente que achou em casa e pensou que ela ia curtir, embora na real se matou para encontrar. Surpresa, ela aceita o DVD com um agradecimento silencioso. O olhar dela fixa na capa por um momento. Aí agradece e promete cuidar bem. Sentam juntos, os dois momentaneamente perdidos nos pensamentos. Ele conclui que ela realmente ama animais, enquanto ela reflete com carinho sobre o gesto, vendo como um presente atencioso. Após uma pausa curta, ela pede o número dele. Por um momento, ele hesita, se perguntando se ela usaria para pedir favores, raciocinando que é mais fácil negar agora do que ficar preso nas demandas dela, inventa uma desculpa rápida dizendo que perdeu o celular faz pouco. Não, você é burro, cara, que loucura. Ela então escreve o número e o e-mail dela num papel, sugerindo que ele a contate quando achar o celular. Ele olha o papel surpreso e um pouco culpado. Só aí percebe que foi o primeiro a evitar compartilhar info, enquanto ela ofereceu a dela com tanta abertura. Uma culpa o invade ao lembrar da mentira, o que eventualmente faz ele repensar a reação inicial. Mais tarde, ele a procura dizendo que achou o celular e perguntando se quer o número dele. A expressão dela muda para um olhar bem aberto, como surpresa, e fica em silêncio, parecendo processar o câmbio repentino de atitude dele. A hesitação dela faz ele duvidar de si mesmo. Se pergunta se interpretou errado as intenções dela ou se criou sentimentos mistos. Ela fica pensativa e ele lê o silêncio como irritação. Pouco depois, ao sair por um momento, recebe uma notificação de e-mail inesperada. É dela. Curioso, abre e encontra só 2 palavras. Vira. Ele se vira e a vê espiando de trás da parede com um olhar tímido e hesitante. Pergunta se precisa de algo, mas ela responde rapidinho num tom suave. Nada, desviando o olhar. A mensagem inesperada e o jeito sutil de se aproximar ficam na cabeça dele. Naquela noite em casa, ele hesita se manda uma mensagem de volta. Parte dele acha que seria educado reconhecer o gesto, mas vacila, inseguro se vai parecer invasivo. Enquanto isso, ela relaxa na banheira, perdida nos próprios pensamentos, se sentindo esperançosa e se perguntando se logo vai ver uma mensagem dele. Mais tarde, aquela noite, enquanto pega no sono, a ideia de mandar mensagem ainda paira na mente dele, mas no final decide não fazer, com medo de incomodar. Arregou. Do outro lado da cidade, ela tá deitada, segurando o celular na mão e checando a tela de vez em quando, esperando notificação. Como nenhuma chega, finalmente fecha os olhos, mas uma inquietude a mantém acordada. No dia seguinte, chega na escola com cara de ressaca, olhos fundos de noitada sem dormir. Meio sonolenta, murmura errado, questionando o silêncio dele. Ele nota o jeito sonolento e, curioso, pergunta se fez algo errado. Com tom irritado, ela responde não, confundindo ele ainda mais. A cena muda para um encontro com a Fury, que está interagindo com 2 pessoas. Uma se inclina respeitosamente para ela com as mãos juntas, enquanto a outra parece desgrenhada, claramente apanhada por ela. Observando de longe, Taira se sente desconfortável, interpretando a cena com suspeita e medo. Embora tente racionalizar as ações dela, é difícil ignorar a impressão foda de que ela pode ser perigosa, chegando a suspeitar que está extorquindo grana. O que ele não percebe, porém, é que a Fury tá ajudando alguém que teve a bolsa roubada. Ela pegou o ladrão e a pessoa inclinada só tá agradecendo pela intervenção. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A cena muda para a cozinha da escola, onde os alunos estão reunidos para uma aula de culinária. O chefe anuncia que vão fazer curry e incentiva trabalho em equipe. Taira percebe com uma mistura de expectativa e apreensão que ele e a Fury caíram no mesmo grupo. Quando a aula começa, ela comenta que acha chato e senta, deixando as tarefas iniciais para os outros. Os amigos dele incentivam a falar com ela e sugerem pedir ajuda, mas ele esclarece rapidinho que não são amigos, só sentam do lado.
Mesmo assim, os amigos insistem, avisando que todo mundo pode se foder se ela continuar sem fazer nada. Que deselegante. Totalmente deselegante. A contragosto, ele finalmente se aproxima e pergunta se ela pode ajudar. Apesar do desconforto, para alívio dele, ela aceita e começa a contribuir. Enquanto trabalham juntos, Taira elogia uma colega pela habilidade em descascar batatas. A menina sorri e responde humildemente que não é nada demais. Observando a interação, a Fury pega uma faca, perdida nos pensamentos, querendo melhorar as habilidades culinárias dela. Por erro, chama as batatas descascadas de ovos cozidos duros, arrancando risadas do grupo. Um colega corrige ela com jeitinho. Quando o curry fica pronto, os amigos se juntam admirando o cheiro e a aparência do prato. Ele, por outro lado, se preocupa com o sabor. Envergonhado pela falta de jeito, se desculpa desajeitado pelos cortes porcos nos legumes. A cena muda para a sala onde um casal tá paquerando abertamente. Visivelmente puto, Taira critica eles mentalmente por transformar a sala num parque de pegação. Percebe que a Fury também observa, mas logo o olhar dela vai para ele. Sentindo que está sendo analisado, o desconforto cresce e ele se pergunta se ela quer falar com ele. De repente, imagina que ela quer que ele compre pão. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Frustrado, sai correndo para a cantina da escola. Surpresa com a reação brusca, ela hesita um segundo antes de seguir. Na cantina, ele pergunta por que seguiu, mas antes dela responder, 2 ladrões tentam roubar a carteira dele. O olhar feroz e a pergunta direta dela assustam os caras, que recuam e fogem rapidinho. Vendo a cena, ele sente um medo. Ela faz cara de inocente e se desculpa, achando que talvez fez algo errado. Na hora toca o sinal pro início da próxima aula, Educação Física. Ele se surpreende ao vê-la, os olhos caindo sem querer na forma atlética dela. Envergonhado, se repreende mentalmente e tenta focar no jogo. Durante a partida, ele tem dificuldade de coordenação e tropeça, tentando acompanhar o ritmo dos outros. Ela, observando de longe, nota a atrapalhada e sente vontade de ajudar. Ele se sente ainda mais desconfortável sob o olhar dela, encolhendo por dentro com os erros. Finalmente, ela volta pro jogo e marca um ponto com facilidade. Vendo a agilidade, ele fica surpreso e impressionado. Até protege ele de uma bola que quase acerta, deixando ele chocado e grato. Mais tarde, conversam. Ele elogia as habilidades dela no vôlei e pergunta se jogou antes. Ela explica que curte esportes como hobby, mas não treina pra valer. Um pouco envergonhado, ele admite a falta de habilidade atlética e confessa que provavelmente sempre foi sedentário. Ela o acalma, lembrando que nem todo mundo precisa ser bom em tudo. Com humildade, reconhece as fraquezas dela, dizendo que é boa em esportes, mas tem dificuldade nos estudos. Cadê seus estudos? Fala que não adianta se forçar em áreas desconfortáveis e reforça que todo mundo tem pontos fortes e fracos. A honestidade e o apoio aliviam a vergonha dele, fazendo notar que até alguém confiante como ela enfrenta desafios. Ele agradece, sentindo um respeito novo pela visão equilibrada dela. De volta à sala, o professor foca nela, que parece escrever algo com entusiasmo. Suspeitando que está no celular em vez de estudar, o professor se aproxima pronto para bronca, mas olhando o caderno, vê algo inesperado. Ela está escrevendo meticulosamente o nome dela junto com o de Taira numa borracha. Preocupado com o comportamento estranho, o professor sai em silêncio com um ar inquieto. Mais tarde, o professor responsável lembra que ela é a única aluna que ainda não entregou inscrição para um clube extracurricular. Com certo desconforto, menciona que a participação é obrigatória para o desenvolvimento e responsabilidade. Notando isso, Taira educadamente aponta que a decisão não devia ser tomada sem consultar ela. Para surpresa dele, ela aceita na hora. Enquanto caminham juntos pelo corredor, ele apresenta um clube, explicando que as atividades são leves. Fala que só tem 2 membros agora, mas é relax comparado com outros. A atitude despreocupada dele desperta a curiosidade dela, e ela escuta atenta enquanto ele descreve o outro membro, uma pessoa séria, mas gente boa que entrou esse ano. Quando ela pergunta se conhecem do fundamental, ele esclarece que só se encontraram no médio graças ao clube. Chegando na porta da sala, param na frente da placa que diz Clube de Fãs de Mangá e Anime. Os olhos dela se arregalam um pouco, surpresa, e vira para ele. Com dúvida, pergunta se é um daqueles clubes otaku, comentando que não manja do assunto, mas ouviu que podem ser meio doidos. Um pouco desconcertado, ele levanta a voz na defensiva, explicando que esse clube é diferente. Garante que ninguém vai julgar ela lá e que pode ler qualquer mangá que quiser. Tão perto dele, ela sente um leve desconforto com a proximidade. Na hora,
O presidente do clube, Okuda Takako, entra com um ar de seriedade foda. Com tom firme, manda largar as palhaçadas, declarando que chegou a hora da apreciação de figuras colecionáveis e exige silêncio total. Surpresa, ela fica quieta, absorvendo a paixão do Okuda. Curioso, sussurra pro Taira. O que a loira tá fazendo aqui? Taira apresenta ela rapidinho, explicando que tá pensando em entrar no clube, mas Okuda não curte e fica desconfiado. Fala que ouviu um monte de boatos sobre o suposto mau comportamento dela e anuncia que de jeito nenhum ela entra no clube. Já quase chegamos aos 10.000 inscritos no canal. Quero agradecer de coração para todos que seguem, dão like e comentam os vídeos. Vocês fazem parte dessa jornada incrível. Se ainda não se inscreveu, junta na nossa comunidade agora, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização.